Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos juntos, meu irmão e minha irmã, refletir a palavra de Deus neste dia 4 de abril de 2025. Estamos na quarta semana da Quaresma e a primeira leitura de hoje é retirada do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 1a e depois versículos do 12 ao 22. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, olha que palavra belíssima que vem revelar as profundezas do coração dos maus. E foram os maus, os pecadores, aqueles que fomentam tudo o que é detestável no seu coração, foram esses que mataram o justo por excelência, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesta leitura, nós vemos uma profecia sobre o que iria acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a sua vida reta, todo o seu testemunho e o evangelho que anunciou era uma palavra dura que machucava os corações dos injustos. Aqueles que estavam no mal não suportaram nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mais quando ele se dizia Filho de Deus, a leitura aqui fala, né? É uma profecia perfeita. Aquele que se denomina Filho de Deus é um criminoso, vamos matá-lo de uma maneira vergonhosa. E não foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele não foi perseguido por aquilo que pregou, por aquilo que viveu, por aquilo que ensinou. A sua vida não era um constante lembrete para os maus. Que a maldade um dia será punida? Sim, toda maldade será um dia punida. E toda bondade será um dia recompensada, porque Deus, embora seja misericordioso e nunca deixará de sê-lo, ele também é justo. Não existe misericórdia sem justiça. Nós precisamos crer nisso. E todos os seguidores de Jesus Cristo terão uma vida reta, seguindo os seus mandamentos por amor. E às vezes, sem falar uma palavra, essa vida reta vai incomodar a todos os outros que querem viver no erro. Eu coloco aqui o meu testemunho. Eu, por muitos anos, décadas até, bebia, era mergulhado nos vícios. E poucos eram aqueles
que me alertavam sobre o mal da minha vida. Publicamente, as pessoas me aplaudiam, riam, gostavam de estar perto. Bastou a minha conversão, meu casamento, a busca pela abertura à vida, a viver com simplicidade, abandonando alguns excessos, e as pessoas estão incomodadas. Mas você vai viver desse jeito? Eu não faria assim? Mas que coisa! Mas porque quando eu estava na pior, afundado na lama com os porcos, eu não incomodava esses mesmos porcos que estão querendo que eu volte para lá? Meus amados, isso não é um julgamento, isso é a verdade. Quando você quiser viver na justiça, a sua vida vai incomodar. Se você viver no mal, você não vai incomodar ninguém. Isso vale para leigos e também para religiosos. Os padres que incomodam são aqueles que estão fazendo bem e estão dizendo a verdade. Dentro e fora da igreja, o mal sempre vai se incomodar com a ação virtuosa do bem. A gente tem que entender que Jesus Cristo veio trazer divisão. E a divisão é entre aqueles que o seguem e servem e o amam, e aqueles que querem servir, seguir e amar o mundo, a carne e a Satanás, os inimigos da alma. Mesmo que falem do nome de Jesus, os seus corações e suas ações provam que suas intenções estão ancoradas em partidos políticos, em outras realidades, nas criaturas e não em Deus. Repito que isso não é julgamento. Na prática, a gente vê se alguém tem uma ligação direta com um partido político e só fala da ideologia do partido, usando o ambão da igreja para isso. Isso não é julgamento. Essa pessoa está se utilizando do nome de Jesus para anunciar tal partido, tal político, tal ideologia. E quando a gente denuncia isso e a gente quer fazer o certo, o mal que há ali e todos aqueles que estão idolatrando um partido, um político, ficam irritados. Seja na direita, seja na esquerda, o mal não suporta a verdade. E a gente tem que continuar o bom combate até o fim. Mas vamos refletir também com o Salmo de hoje. É o Salmo 33, em algumas traduções 34. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Olha só que salmo belíssimo, e vem falar dessa perseguição aos justos. Jesus Cristo é a imagem do perfeito justo, o justo por excelência, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. A profecia de que não quebrarão nenhum dos seus ossos vai ser lembrada no Evangelho quando Jesus estiver na cruz. Mas aqui nós trazemos para todos os justos serão protegidos por Deus. Os justos geralmente não fazem barulho, não entram em brigas públicas, mas a sua vida é justa e reta, firme na rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. O edifício da nossa fé está firmado em nosso Senhor Jesus Cristo. Com ele seremos inabaláveis. O Salmo fala dessa verdade. Mesmo se a gente não faz barulho, mesmo se a gente não briga, a nossa vida, ela é um constante combate espiritual contra o mal. E sim, existe o mal e existe o bem, existe o caminho correto e existem outros milhares de caminhos errados. É hora de escolher, é hora de abandonar o mal. E Deus vai proteger aqueles que escolherem agradá-lo, amá-lo, servi-lo. Tudo aqui está falando de Jesus. Vamos chegar
na plenitude desse assunto no Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 7, versículos do 1 ao 2, depois versículo 10, depois versículos do 25 ao 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, meus amados, aqui nós vemos a plenitude de tudo o que nós já lemos nas leituras de hoje. O justo, nosso Senhor Jesus Cristo, perseguido porque falava a verdade, porque a sua doutrina incomodava e ainda incomoda hoje em dia todos aqueles que querem viver no mal, no pecado, na luxúria, em todos os terríveis crimes que bradam aos céus. Existem muitos males no mundo de hoje que são defendidos e protegidos com unhas e dentes por ideologias, partidos e até membros da igreja. Mas cada pessoa será julgada conforme o seu coração. Nós devemos ter essa calma de esperar o tempo oportuno para cada coisa, porque é o próprio Deus que nos mostra. O joio vai crescer no meio do trigo. No final de tudo, serão cortados e separados pelo próprio Deus. Não é papel nosso aqui na terra separar o joio do trigo de uma maneira revolucionária, de uma maneira briguenta. Não. Separemos o joio do trigo dentro do nosso coração e sejamos trigo de Deus onde estivermos plantados. Quem sabe a gente não impacta o ambiente com a nossa vida para a honra e glória de Deus e pela força, pela graça dele. Por falar em tempo oportuno, aqui nós vemos Jesus sendo perseguido. Não queriam ele ir nos ambientes, porque a leitura da sabedoria já mostra. O justo, o reto, o sábio, ele incomoda aqueles que são injustos, criminosos, que estão na vida errada. Onde chega a verdadeira palavra de Deus? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o mal se incomoda. Não tem como o mundo aceitar a palavra de Deus passivamente. Se alguém está falando em nome de Jesus e nenhuma oposição acontece, nós devemos duvidar dessa unção. Nós devemos duvidar deste evangelho anunciado, porque o verdadeiro evangelho, ele causa, sim, uma inquietação no coração de quem está no erro. Outra coisa importante nesse evangelho é perceber que nada acontece fora do tempo de Deus. Ainda não tinha chegado a hora do sacrifício final de nosso Senhor Jesus Cristo, então ninguém conseguia colocar a mão nele. Ninguém conseguia capturá-lo. E em vários momentos nós vemos Jesus confrontando as autoridades e elas estavam raivosas, cheias de ódio contra ele, mas não conseguiam prendê-lo, não conseguiam matá-lo como já era à vontade. Somente quando chegou a hora, Jesus, como manso cordeiro, se ofereceu. Nós precisamos ter essa prudência de não nos expormos desnecessariamente a todo tipo de briga, de confronto, porque às vezes não é a hora. E muitas vezes, pessoas com boa intenção acabam se expondo a perigos desnecessários. É preciso ter sabedoria.
é preciso respeitar o tempo de Deus, é preciso entender que algumas coisas Ele mesmo, com o seu julgamento, com a sua justiça, Ele mesmo vai resolver, nós não resolveremos. É claro, lutemos sempre contra o mal, mas lutemos acima de tudo contra o mal que há em nós, para termos uma vida reta. E essa vida reta vai pregar, vai incomodar sim os outros também, os outros que estiverem no erro. Mas nós mesmos devemos nos sentir incomodados com esse evangelho que vem ao nosso coração e vai iluminando as trevas que ainda há em nós. Eu não estou aqui num pedestal falando eu sou justo e os outros são injustos. Não. Há injustiça dentro de nós. E o justo, nosso Senhor, vem anunciar a verdade e vai incomodar aquilo que em nós ainda precisa ser mudado. Então, faça aí um exame de consciência, olhe para a sua vida, veja o que precisa ser mudado, entrega-se a realidade a Deus e Ele vai te ajudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.